Mais um vídeo aqui no Megawatt Educação e hoje num cenário diferente. Estou aqui com o Sérgio Romani, da Genial Energy, certo, não, Sérgio? Isso aí. Obrigada a receber a gente num quadro que a gente começou agora, que é o que você faz no setor. Você já fez muita coisa. Bastante. Bom dia, Lara. Obrigado pela visita. Bom, contar um pouco da minha história brevemente, para não me estender. Eu estou no setor elétrico há 15 anos. Comecei minha carreira na MPX Energia, empresa de energia, né, do Ike Batista. Que hoje é o Eneva. Que hoje é Eneva. Eneva. Participei de todo o processo de transição para a Eneva. Acabei saindo de lá, fui trabalhar até num grande banco. Saí um pouco do setor elétrico, queria entender um pouco mais do mundo financeiro, derivativos. Trabalhei com derivativo no Pactual. Saí do Pactual para montar, na época, Seller Energia, uma comercializadora focada no primeiro momento 100% em trading. E a gente pegou toda essa evolução, vamos chamar assim, da abertura de mercado. Então, em 2015, a gente já prevendo elevação de tarifa, a gente montou uma empresa de serviços, então focada em migração e gestão de clientes para o Mercado Livre. Então, a gente faz isso há 10 anos para fazer esse ano. Então, a Seller, quando você foi para a Seller, foi em 2000? Foi em dezembro de 13. A gente fundou a companhia focada em 100% em trading. Que é um momento que a gente olha nos gráficos da CCE que você tem aumenta o número de comercializadores no mercado. Exatamente, né? Exatamente. Onde ele foi de 12 para 13, 12 até 15 tiveram a criação de muitos comercializadores, depois teve um ciclo ali de 16, 17, 18, teve muita comercializadora surgindo também. Teve um boom assim no setor desse tipo de companhia. Então em 13, dezembro de 13 focou 100% em trading. A gente sempre foi muito especialista em previsões meteorológicas, em modelos de previsão de preço. Então você é um tipo de chefe raiz, que sabe... Não, comecei no back-office. Transitei pelo middle. Do middle eu entrei para estudar toda essa parte de clientes, junto com o trading. Então é que ele faz um pouco de tudo. Então você sabe se vai chover ou não. Bastante. E eu ligo isso com o meu hobby. Por que eu me identifiquei com o setor elétrico? Eu não sabia, quando eu entrei no MPX, eu não fazia ideia que o setor elétrico existia dessa forma. O meu objetivo era trabalhar com o Ike Batista. Eu queria muito trabalhar com o Ike. Eu estudava fora, quando eu retornei ao Brasil, falei, cara, esse é o cara que eu quero trabalhar junto. A cadeira que existia na época era no MPX, então eu acabei parando no setor elétrico por conta disso. E me identifiquei rapidamente, porque eu sou formado em engenharia de produção, com ênfase em sistema de apoio e decisão. Em elétrica, então já entendi um pouco desse mundo de elétrica e no setor elétrico, né, sobretudo naquela época, eu me identifiquei muito com a parte de engenharia, previsões de modelos. Eu sempre gostava de um link também do financeiro, e aqui, sobretudo no trading, você tem muito essa parte de financeiro. E como é um mercado ainda muito de balcão, naquela época era mais ainda, você tem muita parte psicológica. Para quem está chegando no setor, o balcão literalmente é telefone, né? Telefone, naquela época, é muito relacional. Existia a BRICS, né? Que era, até a ICE era sócia. Eu vi o projeto inicial da BRICS, quando ela ia se chamar BI, que é BI Exchange. BI Exchange. E, cara, naquela época, então, era muito telefone. E eu lembro claramente que eu me apaixonei por aquilo, que eu me adoro relacionar com pessoas. E entender um pouco isso. Na engenharia eu tive um pouco disso, de teoria dos jogos, xadrez, um pouco de psicologia, para você entender a cabeça do ser humano na negociação. Então, pelo grau de voz no telefone, você entende de fato o que ele quer. E eu adorava isso, eu me viciei nisso. Então, não só a parte de engenharia, entender o porquê ali de sistemas elétricos, esses que... Tem uma parte que não é racional, né? Não é só um... Que é muito passional. E eu me apaixonei por isso. E eu sempre gostei muito do surf, kitesurf, então de previsões de chuva. Eu sempre quis entender por que desses efeitos climáticos malucos. Então eu comecei a estudar muito isso. Já fazem para mais de 3 anos eu estudo meteorologia e clima. Então eu sou, até hoje aqui no grupo, sou um pouco referência disso. Apesar de ter a gente ter meteorologista em casa e tal, eu sou o cara que mais troca meteorologia. Então eu de fato me identifiquei com o setor elétrico por conta de todos esses elos, assim. Sobretudo no trading no primeiro momento, que é onde exigia muito tudo isso. Mas aí já são quantos anos de Genial? De Genial, a gente transitou para a Genial em 2017, que a gente vendeu 100% da operação. Esse ano, 8 anos. Então, esse ano fazem 8 anos, vão fazer agora em agosto. E você tem uma transformação para um executivo. Exatamente. Então, quando eu transitei para cá, num primeiro momento, a gente vendeu 100% do equity, ninguém era acionista do negócio, da companhia. E um ano depois, a gente se torna sócio da holding, né? Todos os sócios da Genial são sócios da holding da companhia, que é detetora de todos os ativos. Então, banco, corretora, a parte de energia, resseguradora. Desde 2019, eu lidero 100% da área de energia, né? Desde o final de 2019. Então, o que é a área de energia na Genial? A gente tem, um tripé, né, que eu chamo. A gente tem trading, e no trading a gente tem o discricionário, que é a cabeça do gestor, junto com o middle office ali discutindo, debatendo se, né, que tipo de posição, se há alguma posição que você vai tomar ou não. O book, que é sagrado. Sagrado. A gente tem uma aula com o William Clay da Envol agora, né?
E ele fala bastante. Bastante disso. E tem um negócio que a gente faz desde final de 11, que é o trading sistemático. Então, basicamente, parte da nossa tomada de decisão não é mais discricionária, a cabeça de um gestor, e sim, são algoritmos matemáticos que estão output e tomam a decisão. A gente já tem 5 modelos, então, de tendência, previsão de tendência, de leitura de gráfico de candle diário e semanal, né, que mostra tendências longas e curtas, e a gente, né, já tem parte do nosso risco destinado a esse tipo de operação já fazem 3 anos. Então, essa é a nossa área de trading, né? E junto dali a gente tem parte de inteligência, metrologia, assim, regulatório, tudo que... Que você falou, acho que do amadurecimento do setor, as trades têm essa responsabilidade também de avançar para gestão de risco. Perfeito. Né? E isso também demanda bastante gente. Então, e o que a gente, por exemplo, faz aqui, trazendo um pouco desse mundo financeiro, o que a gente cada vez mais quer é não só operar energia, mas outras commodities. Então, a gente está pegando esses modelos sistemáticos e botando para operar outras commodities, como óleo, gás, até manteiga. Isso tudo ainda está no mundo virtual, né, que a gente tem operado, mas é um objetivo que a gente tem na curva média de, né, começar a operar essas outras commodities também. É clichê, mas me vem a ideia de sinergia para estar num banco também, né? De olhar como que transforma, porque energia tem essa dificuldade de ser commodity. Exato. Né? Como as outras, então tem esse exercício. É isso aí. Então, nosso objetivo, no fundo, é se tornar uma mesa de commodities aqui, na tesouraria de commodities dentro do grupo, né? Fora nosso segundo tripé, nosso segundo pilar do tripé é soluções financeiras para redução da conta de luz. Então, aqui eu não estou me referindo a vender apenas mercado de energia. Eu quero levar soluções financeiras. E daí, energia é uma delas. Mas a gente também leva soluções de fluxo de caixa, endividamento, titulação de FDICs. Então, eu caso o cliente como um todo. Então, o que ele precisa de mundo financeiro, até em conta PJ que a gente está lançando agora em agosto, eu quero que esse cliente, enfim, seja, né, atendido pela Genial. Então, energia é uma das soluções que a gente leva. E aí, energia a gente tem 2. Mercado livre de energia e geração distribuída. Né? E daí entra no nosso terceiro pilar, que é a geração, que a gente é focado 100% em GD. Né? E por que GD? Obviamente a rentabilidade da GD, né, por conta de incentivos do passado, foi, né, algo... Vocês fizeram na janela certa. Exatamente, fez tudo em GD0, né, que a gente chama GD1, GD0, e cada um usa uma rubrica diferente, mas são ativos que têm uma baita rentabilidade. A gente escolheu uma região específica para ser muito bom, né, e ser, vamos dizer assim, o majoritário, né, líder de mercado nessa região, que é o Rio de Janeiro, Light e Enel, que buscavam rentabilidade muito boa dos projetos por conta de tarifa, né? GD, como todos sabem, é linkado à tarifa, né? A gente vende, no fundo, um desconto com relação à tarifa, né? E aqui a gente não só desenvolveu os projetos, colocou os projetos de pé, endividou os projetos, então teve, eu acho que um cross-selling, talvez a parte de energia que tem maior cross-selling com o banco, porque vai desde a estruturação financeira do projeto, a venda dessa dívida na base de clientes da Genial, seja institucional ou varejão. Com certeza a taxa de retorno está bem dimensionada. É algo de fato, e a gente também aproveitou, e na parte do equity, a gente também abriu um FIP para investimento de clientes de alta renda. Clientes esses que estão há 2 anos e meio com a gente, vai fazer 3 anos agora, a gente vai entrar até num ciclo de desinvestimento dos ativos, né, para retornar essa rentabilidade para esses investidores. Mas assim, no dia a dia, o que você faz mesmo? No dia a dia, além de... Você falou que você vende. Além de liderar, né, vamos dizer assim, essas 3 caixinhas, né, de trading... Porque essas 3 caixinhas te demandaram muito conhecimento, né, de cada ponto. GD é um novo... Você começa de novo, energia aprendendo como funciona a regulação. Porque você entra não só aí, você entra no mundo da engenharia também, né? E do CAPEX. E do CAPEX. Então, isso, obviamente, como eu falei, o banco me ajuda muito. E na parte de vendas, que, assim, a gente é comercial, sobretudo no trading, mas vendedor nato, eu acho que poucos no setor elétrico são, que são todos engenheiros. E engenheiro normalmente não é bom vendedor, né? Porque ele torna uma venda complicada e não descomplicada, né? Que é o que a gente precisa aqui. Eu particularmente, aprendi muito a como fazer uma venda extremamente técnica, de forma simples e vendável. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente teve nos últimos 2 anos aí como setor, né? Eu acho que essa resposta sua se aplica em todas as caixinhas. Perfeito. No fundo, tem que explicar, vender o tempo inteiro os tipos diferentes de energia que você tem no portfólio. Sobretudo que quando a gente migra para o banco, né, em 17, se pensa no mundo financeiro, a grande verdade é que ninguém entende muito bem, né, que bicho é esse aqui, setor elétrico, né, e as opções, as oportunidades que tem aqui dentro. Então você também tem que, de forma rápida e breve e sucinta, explicar muito bem o que é esse mundo, né, para esses investidores aqui. Né? Então eu acho que esse processo de 8 anos que eu estou aqui me ajudou muito a também passar por essa virada de chave, né, para se tornar criar um time comercial para vender Mercado Livre e GD, acho que me ajudou muito a que tipo de profissionais a gente tem que buscar para, né, fechar bem essa caixinha aqui. Então, além, obviamente, de liderar essas 3 caixinhas, e
claro, a gente tem lideranças em cada uma delas, né? Ninguém aqui é super-homem. E meu papel aqui é tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Vamos chamar assim. Então, ajudar quando tem algum problema e, ao mesmo tempo, dar corda e rédea para essas pessoas tocarem o dia a dia. Brinco muito, né? Que o papel da liderança aqui não é ser operacional, né? E muito mais escolher pessoas que vão tocar esse operacional e fazem isso muito melhor que você. Essa é a grande verdade. Então, esse foi o meu papel aqui, montar esse time. E também fazer parte do comitê executivo do grupo, né? Então, meu papel aqui hoje não só energia, mas também olhar as caixinhas Genial como um todo, buscar os cross-selling, mas também desenvolver e ajudar. Então, seja no B2B, B2C, no investment banking, na corretora, então acabo me envolvendo no mundo financeiro. Os clientes Genial também se aproveitam do seu conhecimento em energia. Bastante. Então, a gente faz muita rodada com investidores institucionais aqui para tirar dúvidas sobre o setor. Eu, particularmente, eu até botei isso uma frase no LinkedIn, o meu objetivo hoje é tornar o Elo, o mercado financeiro de energia, cada vez mais congruente. Então, que esse negócio cada vez converse mais. Já teve muita frustração nesse processo, né? Porque as regras são diferentes. São diferentes os processos. A velocidade do mundo financeiro é completamente da velocidade diferente da velocidade do mundo regulatório, sobretudo político e energia. Acho que são mundos completamente distintos. E isso pode gerar muita frustração, não só para quem está inserido, mas para os investidores também, né? Essa é a grande verdade. E para quem está ouvindo você falar o que faz no setor, então, e pensando na sua carreira inicial de trader, o que um bom trader tem? Acho que a maior qualidade de bom trader é a disciplina. E assim como o trader, qualquer profissional. Então a disciplina é o que vai ditar, vamos dizer assim, o seu sucesso. Uma pessoa disciplinada, com certeza ela vai ter sucesso independente da maturidade, vamos chamar assim, do yield, né? E do tempo. Uma pessoa que não é tão disciplinada, ela pode dar sorte e ser muito bem sucedida numa janela, mas se ela não souber a hora de sair fora, e provavelmente ele não vai saber porque ele não é disciplinado, ele vai tomar um tombo. Então, isso ajuda, a disciplina ajuda a não ficar pegado numa operação? 100%. Acho que a disciplina, ela te ajuda a você não entender que o trading, né, o trader, independente aqui trade se é uma posição de energia, se é um negócio que você está montando, ele tem que ter dinâmica, tem que ter início, meio e fim, e você tem que ter uma estratégia, né? E saber a hora de desapegar, né? Eu acho que o fato de desapego, ele é crucial para o sucesso. Seja de um negócio, de pessoas, de um relacionamento de uma pessoa com a outra, você tem que saber os steps e em que momento você tem que sair fora disso, né? Seja no gain ou no loss, né? E isso que eu acho que é a maior virtude assim, do bom profissional, é entender essas fronteiras pessoais, né, e da companhia e respeitá-las, né? E é muito difícil quando a gente chega, às vezes, num momento de exercer o stop gain ou stop loss, é normalmente onde o seu psicológico vai te de desafiar você muitas vezes de não vou tomar essa decisão porque eu acho que vai mais, eu acho que dá para estender mais. É normalmente nesse momento que você se ferra. E a disciplina faz você lembrar que... Faz você lembrar nesse momento que você tem que seguir a rotina e uma sequência de aprendizados. Exato. Qual o tamanho, quanta energia que a gente comercializa? Comercializa. Eu nem gosto de olhar muito a parte de volume comercializado, né? Eu gosto muito de olhar o tamanho, né, do negócio que a gente tem aqui no grupo, né, da relevância, né? Então, com relação ao mercado, o volume transacionado de participação, a gente gira algo perto de 800, 900 mega. Então, você pegar comparar com uma CPFL, com uma EDP, é algo muito menor, né? Mas eu acho que de participação no setor como um todo, a Genial, de fato, até por ser uma instituição financeira também, eu diria que é um dos grandes players aí do setor, não só em volume transacionado, mas em ideias, em tentar desenvolver e levar para esse mundo fora de energia, um mundo financeiro, possibilidades de investimento e oportunidades que existem nesse setor. Né? E então, o respaldo também de experiência em governança, né? Perfeito. No momento atual do mercado. E no momento que a gente precisa muito. Todas boas práticas. E é muito boas práticas e a disciplina, a verdade é essa, né? Então, acho que se todos fossem muito disciplinados, certamente a gente não precisaria estar tendo esse tipo de discussão que a gente está tendo agora no setor. Essa é a grande verdade. Então, eu pude comprovar que temos aqui um apaixonado por energia e que é muito faseado, assim, né? Entre entrar... Quando você fala da MPX, me vem Rocha na cabeça, né? O Rogério Rocha. Você estava atrás de mim. A gente trocava muito figurinha. Acho que o Rogério foi uma das pessoas que, quando eu entrei, né, na MPX, mais me ajudou no primeiro momento a entender que mundo era esse, que bicho era esse. E ele adora falar assim como professor, né? E eu acho que ele, naquela época, me ajudou muito. Eu acho que, com certeza, ele faz parte da minha criação, vou chamar assim, no setor, com certeza ele faz parte. E quando a gente lembra isso, né? Quando você chega no setor, você precisa de alguém para te dar a mão e começar esse processo. Com certeza. Né? E essa parte, eu acho que de educação, a gente precisa aflorar cada vez mais nesse setor. É um setor que está crescendo e como qualquer, assim como o mundo, né, financeiro, acho que o XP fez muito bem isso lá atrás,
você tem que, né, ela é baseada, né, qualquer empresa, qualquer setor é baseado em pessoas, né? A base de tudo são pessoas. Então, se a gente tiver bons profissionais, significa que a gente vai ter muito sucesso no setor, né? Independente se a companhia XPTO deu certo ou errado. Acho que o meu objetivo é que todas as companhias, né, majoritariamente, deem certo. Né? E isso, dando certo, a minha companhia vai estar inserida no setor. É uma cadeia melhor para todo mundo. Exatamente. Né? Queria agradecer seu tempo, obrigada por vir te visitar. Ganhei até pão de queijo aqui, café quente, tá uma delícia. E convidar você para um dia na Megawatt também. Vou com certeza. Lá em São Paulo, que acho que sua agenda é Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo, sou nômade. Eu vou deixar umas imagens aqui, o Rio tá bem bonito hoje, a janela da Genial também é bonita. É bem agradável vir até aqui. Obrigada, Obrigado, Sérgio.